É, gente, mudança dos tempos, tanta coisa mudando. E a TV Brasil Esperança, o programa Tema Livre, muito atento a tudo que está acontecendo no mundo. A gente traz assuntos bastante polêmicos, interessantes, importantes, do jeitinho que você gosta de ver, acompanhar e ouvir. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, bastante interessante, mas muito atual, que são as novas configurações familiares. E nada melhor do que trazer um especialista. No caso, vamos conversar com a psicóloga Maria Fediuk, ela que já participou com a gente. E foi muito bacana o nosso bate-papo. E agora, novamente, convidada para tratar desse assunto, que são as novas configurações familiares. Mas você não pode esquecer que você sempre será o nosso principal convidado. E tudo que nós fazemos aqui na TV é para você. Psicóloga Maria Fediuk. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as novas configurações familiares. O porquê dessas mudanças? O mundo está mudando, né? E mudando rapidamente. O mundo muda muito rápido. Na verdade, a gente diria que as mudanças tecnológicas ainda são mais rápidas do que as de relacionamento humano, né? Então, a gente está aprendendo a lidar com essas novas configurações familiares. Tanto a nível social quanto educacional, a gente está tentando ainda entender essas novas configurações. Mas o mais importante é a gente entender que elas estão acontecendo, elas estão aí, e aquele modelo que nós tínhamos de pai, mãe, filhos, ele família tradicional. A família tradicional ou a família nuclear, né? Ela modificou e modificou muito. Não que não hajam mais, mas ela não é mais um modelo único, né, de família. Eu acompanhei, eu sou desse tempo, né? Onde nós tínhamos aí uma família bastante tradicional. O pai saía para trabalhar, isso, cumpria toda uma jornada de trabalho, a mãe ficava em casa, desenvolvendo todas as atividades e lidas da casa, que não são fáceis também. Não são fáceis. Né? E a criançada, então, sob o cuidado da rainha do lar. Do lar. Nós tínhamos o pai como provedor, e né? Que era o chefe, o grande chefe. O grande chefe, o provedor, e a mãe que ficava encarregada da lida doméstica, de tudo que era doméstico, né? Doméstico virou sinônimo de mulher em função dessa fase. Em primeira instância era ela que resolvia. Né? Era ela que resolvia. Mas em última instância era o chefe. Era o chefe. Quando teu pai chegar, não era assim? Quando seu pai chegar, a gente vai ter uma conversa com ele. E a criançada ficava com medo. E isso começa a mudar na medida em que a mulher começa a ir para o mercado de trabalho, né? Essa mudança da mulher ir para o mercado de trabalho começou a exigir que a família achasse outras formas de se organizar. Independência econômica. Independência econômica da mulher e, ao mesmo tempo, uma mudança de relacionamento. A mulher começa a exigir maior participação do homem nas questões domésticas, né? A família começa a ser mais envolvida no cuidado, a avó tem que participar para cuidar muitas vezes dos filhos. E aquele poder que o homem tinha começou a diminuir. Né? Começou a ruir, digamos, o castelo masculino. Né? E aí a mulher começa a dar mais as cartas, né? Tanto que hoje no Brasil a gente tem um maior número de lares sendo, digamos, coordenado pela mulher, né? Mulheres sozinhas com os filhos. Eu sei que isso é uma realidade, Marília, mas é positivo. Aquela presença da mulher em casa, ela não é importante? Bom, eu vejo da seguinte maneira, né, e o que a gente tem estudado a respeito disso. Se pai e mãe, né, naqueles papéis tradicionais, fossem a garantia de um crescimento saudável, todos nós seríamos sem problemas nenhum. A maioria de nós, a nossa faixa etária, né, dos 30, 40, 50 anos, passamos por essa situação. Eu diria que ela só não é positiva se os adultos que compõem essa família não conseguirem fornecer para as crianças um ambiente seguro e saudável. Né? Nós temos casos em que há pai, mãe e filhos, família nuclear, bonitinha, mas com muitos conflitos, muitas angústias, muita insegurança, muita instabilidade. Então, eu diria que o importante é como essa família se organiza, como ela se relaciona. Muito mais do que essa família nuclear que nós tínhamos. Né? E o próprio Estado hoje já reconhece essas diferenciações que ocorreram no núcleo da família. Sim. Que não é mais aquela coisa tradicional de pai, mãe e filhos, né? De várias formas. Por exemplo, hoje a gente tem situações em que a guarda dos filhos, por exemplo, fica com o marido e não com a esposa. Antes isso era indiscutível, né? Houve separação conjugal,
a mulher fica com a guarda das crianças, porque se presumia que só a mulher poderia ter a capacidade de cuidar e educar os filhos. Hoje a gente já vê que não é mais necessariamente assim. Eu acompanho muitos casos em que a guarda é decidida a favor dos pais, né? E para que direção a gente está correndo, Marina? Eu acho que a gente está caminhando numa direção que, apesar de todos falarem que é muito negativa, eu acho que é muito positiva, no sentido de que as pessoas estão sendo mais verdadeiras. Estão sendo mais conscientes também do seu papel? Mais conscientes do seu papel e mais flexíveis, né? Eu acho que, assim, teve uma fase de uma grande confusão, em todos os sentidos, em relação à educação dos filhos, né? Não sabia mais a questão dos limites, se perdeu, e eu vejo hoje uma preocupação nas escolas, nas discussões em sociedade, programas de TV, né? A Super Nanny, por exemplo, é um exemplo disso, quer dizer, uma busca de entender que educar é colocar limites. E aí não importa se na casa existe pai ou mãe, ou só a mãe, ou se é a avó. O importante é que os limites sejam estabelecidos para que aquela criança possa crescer saudável. E uma flexibilidade, né? Alguns anos atrás era impossível você imaginar um pai gerenciando uma família sozinho. Hoje o que a gente percebe também é que as pessoas não querem mais ter, ou as famílias não querem mais ter proles numerosas, né? Não. Antigamente isso era sinal de muita gente trabalhando com o cabo da enxada. Com certeza. Era uma diversão e uma alegria perceber aquela mesa enorme e farta, né, com todos os filhos presentes e todo mundo cantando e falando alto, enfim. Mas não é mais isso. Mas hoje já não é mais. Você sabe que no Brasil colonial a gente tem relatos, por exemplo, de muitos abandonos de crianças, né? Tanto que aquela roda dos recém-nascidos foi criada na época do período colonial. E a gente tinha muito abandono quando era nos centros, nas pequenas cidades, né? Quando era no interior, não, porque a criança era útil para trabalhar na terra. Claro. Mas agora a gente tem o quê? Nós temos na agricultura, os pequenos agricultores estão cada vez diminuindo. Então, nas cidades, ter muitos filhos é muito complicado, né? E os pais estão tendo consciência de que não basta apenas ter os filhos, tem que educar, prover das questões materiais, educar. É difícil mesmo, né? Eu não tenho os dados aqui, Marília, de repente até você possa me ajudar, mas é impressionante hoje o número de mães solteiras, né? Muito. Mães solteiras adolescentes, ainda nós tivemos um aumento muito grande na década de 90, mães muito jovens, com 14... fator preocupante, né? Muito preocupante. Porque o que acontece? A gente crianças que não estão ainda amadurecidas psicologicamente. Nem organicamente. Nem organicamente ainda, né? Tanto que ainda há índices de mães de morte materna na adolescência, né? Porque o organismo não está preparado ainda. Mas a gente vê em relação a isso um grande problema, porque assim, a liberação sexual, né? Hoje muito estimulada até mesmo pela televisão, pelas novelas, colocando a sexualidade de uma maneira muito fácil. Tudo, né? Se pode, desde que se use camisinha. Pois é, mas isso é complicado, porque isso fica só numa falácia, né? Lá na relação, o adolescente não tem maturidade para isso. E os pais têm muito medo de falar sobre isso com os filhos ainda, muito medo. Eles acham que falar sobre sexualidade com os filhos é estimulá-los a ter relação sexual. Você acha que os pais ainda, eles fogem quando o assunto é sexo? Foge. Eu diria que de cada 10 pais, nós vamos encontrar 2 que lidam com essa situação de uma maneira tranquila. A grande maioria ainda tem um grande tabu em relação a falar sobre sexualidade. E aí nós vamos ter muita questão. Deixam esse papel por conta das escolas. Das escolas. E aí nós temos mais uma coisa preocupante, que eu sempre falo nas palestras que eu dou para os pais. Vocês não educarem em relação à sexualidade, não falarem sobre isso, não orientarem, vocês têm a ilusão que vão evitar uma gravidez. Mas vocês podem não evitar uma gravidez e o pior, pode colocar em risco a questão da AIDS. Nós temos um índice muito alto de jovens entre 13 a 16 anos com AIDS no Brasil. E isso é muito sério. Então, às vezes, na primeira relação sexual, eles já contraem AIDS, porque não sabem usar preservativo. Não sabem, não têm coragem de pedir isso para o parceiro, porque ainda tem aquela questão da moral, como que eu, menina, vou pedir para ele usar a camisinha? Ele vai achar que eu sou uma menina, que já andei com muitos. O menino, como que eu vou usar a camisinha com ela? Se eu usar a camisinha com ela, ela vai achar que eu estou achando que ela é qualquer uma.